E o Governo quer a eliminação total do trabalho infantil em Cabo Verde até 2030. Posição manifestada pelo ministro Fernando Elísio Freire à margem da apresentação dos resultados do estudo do INE sobre o trabalho infantil no país. Por seu turno, a presidente do ICA defende uma consciencialização de toda a sociedade, a começar pelos pais, contra o trabalho infantil, já que o lugar das crianças e dos adolescentes é na escola. Apesar das melhorias verificadas no tocante à situação do trabalho infantil em Cabo Verde entre 2012 e 2022, tendo os dois estudos como referência, o Governo não está satisfeito. O Executivo, através do ministro Fernando Elísio Freire, reiterou a meta de eliminar completamente o trabalho infantil em Cabo Verde até 2030. O governante garantiu maior fiscalização das entidades competentes e vincou a determinação do Executivo em salvaguardar a dignidade e o respeito pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Primeiro, regulamentar o trabalho rural e ser intransigente, tolerância zero com o trabalho infantil. Em segundo, regulamentar o trabalho doméstico, ser intransigente e tolerância zero com o trabalho infantil. Essas duas regulamentações, conjugados com toda a ratificação que Cabo Verde já fez e tudo aquilo que são os nossos planos de ação, o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Plano de Ação para o Combate ao Trabalho Infantil dos Estados-membros da CPLP, ou os nossos compromissos a nível regional, ou seja, a nível da CEDEAO, para a eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado. Essas duas regulamentações, mais esses planos de ação, reforçam os nossos instrumentos, permitem-nos sermos ainda um país com maior robustez institucional no combate ao trabalho infantil, mas pode não resolver a questão de fundo de acharmos normal, por causa do costume e da cultura, as crianças trabalharem. Isso exige uma ação de prevenção forte, tanto do ICA como da Inspeção Geral do Trabalho. Por seu turno, o diretor da OIT para a África Ocidental fez um retrato sombrio da situação do trabalho infantil no continente africano, pedindo o envolvimento dos governos africanos na sua erradicação. As minhas palavras hoje são mais de um homem africano engajado com o seu continente, preocupado com o facto de 92 milhões de crianças africanas estarem em situação de trabalho infantil. Quase um terço delas praticam trabalho perigoso, o que coloca em perigo a sua segurança, a sua saúde e, por vezes, a sua própria vida. Já a presidente do ICA apelou à mobilização de toda a sociedade cabo-verdiana, a começar pelos pais, para combater o trabalho infantil. Um atentado aos direitos das crianças e dos adolescentes, pois o lugar deles é na escola. Muitas das questões passam, sobretudo, pela necessidade de uma grande sensibilização da parte da comunidade no geral e da família, porque muitas das atividades exercidas pelas nossas crianças e adolescentes são atividades exercidas no seio familiar, ou seja, em termos do setor formal, nós não temos grandes preocupações em Cabo Verde. Obviamente que temos que estar sempre muito atentos, mas a questão da informalidade e sobretudo das atividades que são exercidas para a produção da própria família, portanto, assumem uma proporção muito grande na vida das crianças. Portanto, temos cerca de penso que 4,tal% destas crianças em trabalho infantil, 2,tal% estão em trabalhos perigosos, não é? Então, nós temos que estar muito atentos, e depois são crianças ainda de idades muito precoces, não é? É bom lembrar que não há costume, tradição ou hábitos culturais que justifiquem o trabalho infantil em qualquer parte do mundo.